Olá, pessoal. Olá, boa noite, boa noite. Olá, pessoal, boa noite. Olá, Josi, boa noite. Tá me ouvindo? Confirma, por favor, aí se estão me ouvindo. Olá, boa noite. Oi, tudo bem? Tá me ouvindo? Confirma pra mim, por favor. Se você tá me ouvindo. Boa noite, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Confirme pra mim. Ah, beleza. O áudio ok. Então tá bom. Tudo bem? Boa noite. Sejam bem-vindas. Josi. Eu tô sem óculos, gente. Esse meu óculos é pra longe, não é pra perto. Mas deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui todo mundo. Ah, tô conseguindo aqui. Leite P. Quem que é Leite P? Áudio ok. Olá. Olá, Alan. Deixa eu acenar aqui, mas boa noite. Quando quiser entrar, me dá o sinal aqui. Luiz, tá me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Boa noite. Boa noite a todos. Ah, Ana. Ah, não sabia que era você. Estava aparecendo só leite P.PA. Oi, Cláudia. Boa noite, ó, Chapada Diamantina. Claudineia, minha cunhada. Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui. O Alan, querido, autorizei aqui, vê se entra. Pois é, vocês colocam esses nomes aí, eu não sei. Oi, Alan, querido. Boa Boa noite! noite! Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo Ah, eu muito vou tirar bem, você tá me esse ouvindo? óculos, gente. Eu não me adaptei com óculos ainda. Então, tem que ler. Valéria Santos, seja bem-vinda. Quem mais aí? Vamos chegando, gente. Ele caiu. Pera aí. Volta aqui, Alan. Volta aqui que a gente tem muita coisa para falar hoje. Gente, aqui atrás de mim, olha, tem um quadro meu e do Luiz, que esse quadro aqui foi depois. Espera aí que eu já conto. Entrar, deixa eu entrar aqui. Espera aí que eu acho que caiu. Caiu. Tá caindo aí, Alan. E aí, querido? Aê, Travou. quase, hein? Quase que eu fujo aqui, Te rapaz. Que derrubaram? isso? Quase que você foge hoje, né? Isso, até travou aqui, Você tá saí. querendo fugir. Boa noite, Boa Vivi! noite, Boa querido. noite, pessoal. Tudo bem com Tá vocês? um Espero pouquinho que baixo o seu tá um áudio. pouquinho. Vê se é só meu. É. Vê aí, Ah, pessoal. não, Vocês é o estão meu me ouvindo telefone. bem? Deixa eu ajustar. É, Vamos para os ajustes. aumenta Aumentei aí. tudo, vamos lá. Não tem problema. Se precisar, eu grito. Ah, Não tem problema também, não. Pessoal, fala aí. Vocês estão ouvindo bem a gente? Como é que tá aí Augusta, boa noite. Como é que tá o nosso áudio? Bem, Ana, a Cleber. Leite.pá falou que tá ouvindo muito Aí bem. tá alto, Aqui né? tá alto. Tá alto. É porque a gente vem para elevar a vibração. É assim mesmo. Fica tranquila, vai Já dar certo. começamos bem, né? Já começamos Elevando, bem. elevando a vibração aí. Tá Isso, bom o tá áudio? bom o áudio. Maravilha. E ótimo. Boa. Aqui tá travando a Josi. Josi, sobe em cima da antena, às vezes é isso. Sobe no... Toca bombril na antena. Isso, coloca, levanta o celular pro alto, faz aí alguma coisa A assim. Neia tá falando que os dois áudios tá alto. O meu é porque eu tô com o microfone. O microfone ele aumenta Ah, não, mesmo. Então eu vou abaixar um pouquinho mas tá aqui bom. É melhor fluido e escutável do que travando e não do dando que para travando. escutar, né? É porque o Isso, microfone ele deixa mais. vai dar certo, tá tudo Mas já certo. deu certo, né? E, Nossa, a gente maravilha. programou em cima Gente, da hora essa live, mas eu achei que mas é vai ser assim, bem né? providencial. É assim, parece que é meio em cima da hora, mas eu acho que ela já estava escrita há muito tempo, entendeu? Então, só parece que foi em cima da hora, mas já tinha que ser há muito tempo essa live aqui, Já né? estava E escrita nas aí, estrelas? oi? Já estava escrita nas Tava estrelas? escrito nas estrelas, no chão, na terra, em tudo já estava escrito já. E, e é o seguinte, pessoal, eu fiz um convite, né? Nós nos fizemos um convite, na verdade, para a gente participar dessa live juntos. É tanta aula, né? Que
e já fica automático dessa live juntos. E, enfim, a Vivi, nós tivemos a oportunidade de participar aí de uma cerimônia assim, muito especial nesse último final de semana. Nós fomos lá para Juquitiba e, assim, depois a gente voltando de lá, a gente nem dormiu, né? A gente veio no caminho inteiro conversando. Chegamos, que horas em Alphaville? 5, 6 horas da manhã? 6 horas. A gente foi até tomar café, porque o dia já tinha raiado, né? Chegamos às 6 horas da manhã. Chegamos cedo pro café. Isso! Foi. Aí passamos eu, você, o Luiz, né? E a Josi, virados de muita sabedoria, né? Antigamente a embriaguez já foi com álcool. Hoje é embriaguez de sabedoria, né? Essa embriaguez é boa. Essa embriaguez é a melhor que existe. Essa é bebo da fonte. Exatamente. Exatamente. E aí a gente conversando, pessoal, a gente falou, pô, vamos fazer uma live, né, pra gente conversar e tudo mais. E a Vivi, ela tem, assim, uma jornada já de longos anos. Ela tem uma jornada de um bom tempo e muita experiência já com a nossa medicina, né? Como ela mesma fala, com a madrecita. Então a gente pensou nisso e falei, pô, Vivi, vamos fazer uma live para você compartilhar, né, um pouquinho dessa sua história. E tem tanta gente, mas tanta gente que quer entender um pouquinho mais. Muitas vezes tem pessoas que já até consagraram muitas vezes, já participaram de uma ou outra cerimônia, mas às vezes foi algo pontual, né? Não foi aquela jornada, não foi aquela trajetória. Às vezes a pessoa teve uma experiência, mas já faz muito tempo. Não teve uma experiência muito agradável logo de cara e a pessoa corre, né? Exato. Então, acontece assim, bastante. Eu na minha trajetória, posso começar a falar um pouquinho? Você vai me perguntando. Com certeza. Tá? Não, sinta-se à vontade. Vamos lá. Então, boa noite, pessoal, para quem tá aqui na live, para quem vai assistir depois. É uma satisfação enorme para mim poder falar dessa planta de poder, que é a ayahuasca. Eu consagro a ayahuasca desde 2017, mas assim, eu estou na espiritualidade em busca de autoconhecimento já há algum tempo. Na verdade, acho que eu sempre me vi nessa situação, né? Buscando respostas para aquilo que eu não sabia o que era. Então, acho que todo mundo tem aquelas dúvidas internas, aquelas perguntas que ficam, nossa, de onde eu vim? Para que eu vim? Para onde eu vou? O que eu vim fazer aqui? Quero voltar, tenho saudade de um lugar que eu não sei aonde é. E assim, essas perguntas sempre me fez buscar informações e buscar conhecimento, né? Principalmente na parte espiritual, que não deixa de ser o autoconhecimento, a gente se autoconhecer. Que quando você pergunta de onde eu vim, então eu quero me autoconhecer, saber de onde eu vim, para que eu vim e por que eu vim. O porquê que eu vim é o bendito do propósito. Ai, qual que é o meu propósito? Quantas pessoas não perguntam qual que é o propósito, né? E às vezes a gente passa uma vida inteira e a gente ainda não sabe qual que é o nosso propósito. A gente acha que não sabe. Boa noite, Rogério Mendes. Seja bem-vindo. Boa noite, pessoal. Boa noite. Então, o seu começo, o seu início, vamos dizer, da sua busca aí com a ayahuasca foi 2017. Por uma busca de autoconhecimento. Na verdade, a gente teve umas questões de saúde com o meu irmão mais velho. E um dia eu e minha mãe fomos buscar muita ajuda espiritual. Então, a gente foi em todas as frentes que a gente sabia que eram coisas que iriam para nos ajudar, né, nessa situação. Boa noite, seja bem-vinda. Então, a gente foi buscando e buscando e buscando. E em um determinado momento, eu me deparei com... Eu não sabia o que era. Eu fui convidada para ir numa cerimônia de ayahuasca que eu não sabia que era ayahuasca. Só me falaram assim, vai ser uma palestra. Ninguém me falou do que, né? Também não me falou do chá. Nem imaginava que era isso. Cheguei lá. Deus. Eu achei que eu caí de paraquedas. Então, a gente recebeu. Foi interessante porque assim, a gente recebeu 2 convites. Luiz recebeu de uma pessoa e eu recebi de outra. Para o mesmo ritual, para a mesma cerimônia, vamos assim dizer, para o mesmo evento. Uau! Só que uma pessoa não sabia da outra, né? E uma pessoa não sabia que a outra tinha convidado ele, que tinha... Sim. E a gente também não sabia. E o lugar não é um lugar de fácil acesso, é um lugar de difícil acesso de chegar. E aí a gente explicaram pra gente como fazia para chegar.
Ou você vai por aqui, você vai passar não sei quantas, não sei o quê, não sei quantas árvores, mais ou menos isso, sabe? Aí você Aham. entra Pula, esquerda, tem uma pula de um bifurcação, cipó, desce no pula do riacho. pó, pega a chacrona, né? Aham. E a gente não tinha ideia de como que era para chegar. Mas com o mapazinho, realmente um mapa, a gente chegou. E é um caminho que não é tão fácil, tem pessoas que se perdem. Mas como eu costumo dizer, não existe o acaso, né? São as sincronicidades do Pô, universo. Então, quando tem que acontecer, acontece. Ainda mais quando a gente está em busca. A gente pede e recebe. Bate na porta e abre. E a gente chegou nesse lugar e aí falou, olha, vai ter uma palestra, na época, falaram desse jeito, vai ter uma palestra sobre Kabbalah. Não sabia nem Kabbalah. E chegando lá, falei, mas eu quero conhecer. Chegando lá, falou assim, ó, vai ter um chá. Um chá da tarde, que legal, né? um chazinho da tarde para ficar Chazinho e tal. tranquilo. Aí foram explicar, não, é o ayahuasca. O que é isso? Não sabia nada, 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 nada. Não tinha nem ideia. Ó, é assim, assado, acontece isso, acontece assim. Só que assim, tudo que falam pra gente não é um milésimo do que acontece, porque a gente só sabe o que vai acontecer quando você realmente, né, consagra, quando você toma o chá. Sim, com Você vai certeza. sentir as experiências, né? E cada um que fala, fala. E aí foi o que aconteceu. Eu tava lá nesse lugar, tomei o chá, e aí, depois de um tempo, falei, não tá acontecendo nada. Não deu 20 minutos, aí eu entrei na força, que eu também nem sabia que era Você não isso. sabia nem o que era força, nem o que era nada. Você só entrou, né? Não, na verdade eu entrei naquela sensação e começou a formigar meu corpo, minha mão, né? E assim e tal. E eu falava, gente, o que é isso? Não sabia de nada. Só algo dentro de mim falava assim pra mim: respira, só respira. Uau. E tenta soltar o máximo que você conseguir, né? Porque a gente quer Uau. controlar. Eu sei que assim, o meu primeiro ritual, eu não sei porquê, eu perguntei assim, bem alto, e num tom bem alto na oca, né? Que é feita a cerimônia num lugar religioso, na oca. E aí eu perguntei bem alto assim. A primeira pergunta que eu já soltei: quem é Deus? Na hora que veio a força, Vê a força que você, tem. Quem é Deus? você soltou aquela dúvida que estava que estava dentro do seu coração, já te cutucando há anos ali, né? Já gritava: quem é Deus? Né? Eu queria Aham. mas quem é Deus? E aí eu comecei: quem é Deus? E o Luiz lá do outro lado da oca, ele falava, ele escutava, né? Porque quando a gente toma o chá, a gente Sim. entra no estado alterado de consciência e a gente parece que a pessoa tá falando dentro da cabeça da gente, né? Tava muito perto e ele não tava perto, e ele gritava. E eu gritava para ele: quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? E aí eu sei que começou a vir um monte de geometria sagrada, começou a vir planetas, galáxias. Eu falava assim, uau, o que é isso, gente? Será que eu tô ficando louca? Aham. Será que eu tô ficando louca? Eu nem sabia o que era geometria sagrada, eu não sabia nada desse universo quântico, nada. Então, por isso que eu costumo dizer que realmente é autoconhecimento, que depois disso eu fui buscar as Sim. informações. Mas, enfim, no dia que eu tomei, é óbvio, vi coisas que não foram muito agradáveis e coisas que foram muito agradáveis. Mas as coisas que não foram muito agradáveis são coisas que estavam dentro de mim e que eu precisava trabalhar aquelas situações. Coisas, Boa. fatos não engolidos, os desaforos, às vezes as coisas que você ouve ou que você fala, até coisas que você fala para outra pessoa que não foi legal. Então, é como se a sua consciência falasse. Na verdade, é o que eu penso, a minha consciência falando comigo naquele momento, Sim. através da planta. Mas o que é a planta? A planta ela é uma mistura de. O que é o chá? O chá é uma mistura de duas plantas, né? Que o nome mais popular que a gente conhece é o cipó com a chacrona, né? O cipó, o jagube com a chacrona. E ali é Sim. feito uma maturação com a água e vai fervendo. Isso é a parte do preparo, né? Do chá. E vai Isso. fervendo e vai preparando e vão rezando, vão cantando, vão emanando cânticos de louvor, de cura. E aquilo vai impregnando na planta, porque ela já tem a sabedoria ancestral dela, né? Sim. E aquilo vai conduzindo e vai trabalhando e vai preparando esse chá. Eu nunca participei de um feitio, nunca senti ainda no meu coração de É participar, poderoso. É muito ainda. poderoso. Mas acho que estou me preparando. Mas eu sei que é muito forte. As pessoas que participam dizem o quanto é forte você tá ali, forte no sentido da conexão com essa. Eu costumo falar que a ayahuasca ela é uma tecnologia espiritual. Que a Com gente tem certeza. ideia.
É uma Com planta que, certeza. assim, ela é um mistério de mais de 5.000 anos, né? E se isso fosse bem utilizado e as pessoas se permitissem, eu acredito que poderia curar a humanidade. Acho que todo mundo deveria experimentar, pelo menos 3 vezes, é que eu costumo falar. Por que 3 vezes? Porque a primeira, você pode ter situações não muito agradáveis e você ficar com medo. E a gente quer controlar. E a gente não controla nada. E a ayahuasca, ela é uma planta muito inteligente. Inteligentíssima. E ela vai dar para você aquilo que você precisa naquele momento. Exatamente. Então, as pessoas têm medo. O medo, o que é o medo? O medo é para inibir você de ser a potência que você é. O medo, eu até brinco, né? Que é o seguinte, o medo, ele só tem um propósito na vida das pessoas. O medo, o propósito dele é te É te parar. parar, E o propósito dele não é impedir você de chegar onde você tem que chegar. Porque o medo, ele sabe que você vai chegar. O sabe? propósito dele é te parar o máximo de tempo que ele puder. Por exemplo, Retardar. essa live que nós estamos fazendo hoje. O propósito do medo é o seguinte: colocar, entrar na sua cabeça e ele fala, hoje não. Na semana seguinte, você fala, hoje não. Ele sabe que um dia você vai fazer, mas enquanto ele conseguir te parar, ele tá ganhando. Ele vai te Então, bloquear. Então, eu costumo dizer que o medo são os implantes distratores para te distrair da potência que você é, perfeito. né? E aí, eu sou muito assim, eu tô com medo, eu vou com medo mesmo. Algumas coisas, não, peraí, ainda não, mas tem coisas que eu falo, não, eu vou com medo mesmo, porque se eu não for com medo, eu não vou. Vou acabar desistindo. E a ayahuasca, ainda bem que eu não sabia o que ela era, porque talvez eu ficaria com medo. Mas como eu já estava lá, eu falei, já que eu estou, eu vou experimentar. E foi a melhor coisa da minha vida. Eu não sei te dizer quantas rituais eu participei, acho que até 200 eu contei. Depois de 200 eu não contei mais. Mas foram muitas experiências, muitas Eu, curas. Eu costumo eu dizer que imagino. se permitir conhecer e participar pelo menos de 3 rituais. Quando eu fui, não sabia de nada, mas todas as pessoas que nós levamos, ou que eu levei, ou que eu convidei, eu sempre falei tudo. Eu sempre fui muito aberta, expliquei tudo. Para a pessoa já ir pelo menos consciente do que era, de como que é feito, e quais, né, que as pessoas falam, miração, eu tô ficando. Não, tudo que você tá vendo e acessando é teu, tá dentro de você. É um Sim, conteúdo teu. sim. Agora, o como você vai lidar com isso é o que as pessoas chamam de miração. E como você vai lidar com esse conteúdo que você vai ter acesso é que é o X da questão. Muitas Uau. vezes, até sugiro que eu não tive essa orientação, mas o ideal mesmo é você ter um acompanhamento com um profissional. Ou um profissional que trabalhe com ayahuasca, né? Ou um profissional, um terapeuta, para ele te trazer clareza das informações que você recebe lá e tratar junto com você. Porque muitas Claro. vezes você pega aquele conteúdo todo e você não sabe o que fazer com ele. É muita, Você não sabe o que fazer. é aquele ditado simples, mas que funciona, né? Duas cabeças vão pensar melhor do que Sim. uma. E eu falo isso porque até eu fiz os tratamentos, né, com o Luiz, então a gente fez vários processos juntos. E assim, muitas das coisas que eu ainda estava ali processando, o Luiz veio e conseguiu trazer clareza para mim. Mas não é porque o Luiz sabia exatamente o que eu estava vivendo, mas é porque o Luiz já estava a X passos à minha frente, né? Então E a ele gente já vai passou. estudando, né? E Com você tá X certeza. passos na frente do outro, você vai também contribuindo com a pessoa. Eu sempre fui muito assim, Alan, tudo que é bom para mim, eu quero levar ao mundo. Eu quero levar ao mundo. Eu quero, gente, isso aqui é para o mundo. Isso aqui tem que levar mais gente. Tem gente que resolve suas questões, gosta, e não fala para ninguém. Eu falei, gente, isso aqui todo mundo deveria saber. Todo mundo Sim, deveria ter a oportunidade de saber eu que existe, ou pelo menos concordo. funciona, ou pelo menos experimentar uma vez, ou pelo menos 3 vezes, que é o ideal. Então, eu sempre fui muito assim, desde pequena. Tudo que é bom para mim, eu quero levar aos outros. Sempre carrego um monte de gente. Até a gente brincava assim, é a caravana da Tia Vivi. Sabe, umas coisas de caravana do casal Lalo. Eu sempre fui muito assim. Por quê? Porque eu vi em mim, sabe, a transformação. Tem gente que às vezes não vai porque tem medo de vomitar. O vômito é a coisa mais sagrada. Porque o que você vai vomitar é uma limpeza que você está fazendo, até num Oh, câncer que você pode ter aí que no limpeza. futuro. E que limpeza, né? Então é óbvio. O que eu faço com essas informações? Eu olho para aquilo, porque eu pergunto por que eu estou vomitando aquilo. Que ele vai trazer a informação para mim, opa, peraí, então eu vou
trabalhar isso. Show. Olha que oportunidade de você saber que você vai estar desenvolvendo uma doença. Você ter a oportunidade de saber antes de por que você está desenvolvendo essa doença e ter a oportunidade ainda de tratar, de curar de verdade e Tudo não em remediar. algumas horas. Me fala Ó, a que Claudinha técnica de tá falando aqui, eu medicina. sou da caravana. A minha Claudinha é minha Boa. cunhada, ela também foi na sua cobaia. Ah, Brincadeira. sempre tem, no começo é sempre assim, né? Você chama o É, cunhado, chama isso, chama aquilo. a gente quer Mas que levar bom, todo né? mundo. Você quer? Ainda bem que foi uma cobaia para uma coisa boa, né? Sim. Para um tratamento. Então, Vivi, uma assim, pergunta. ah, Ó, assim, senti de fazer essa pergunta agora, que, na minha opinião, é algo que muitas pessoas buscam de diversas outras formas, e eu vejo que a ayahuasca, ela ajuda muito nisso. Então, a Vivi, que antes não tinha tomado ayahuasca, e a Vivi que depois tomou ayahuasca, uma das coisas que nós sabemos é como ela transforma a nossa realidade, certo? sim. Como a ayahuasca ela tem o poder de, em pouco tempo, te ajudar a colapsar a função de onda, que a gente sempre brinca, né? Mas em Sim. pouco tempo conseguir fazer isso. Então, eu queria saber, Vivi, a Vivi, antes de consagrar a ayahuasca, como a vida dela, a vida não, como a realidade dela foi transformada após aí algumas cerimônias. A gente sabe que muitas vezes a primeira vez ela é transformadora, como a gente falou, mas a segunda é um pouco mais, a terceira, a décima então já nem se fala, né? Como foi indo, né? Como que foi essa trajetória na vida da Vivi, da sua realidade sendo transformada conforme você se colocava nesses desafios com a ayahuasca, Vamos né? lá. Como que foi essa mudança? Eu era uma pessoa vitimista, eu era uma pessoa Caramba, nossa. negativa, vitimista, é, não reconhecia os meus erros. Assim, às vezes até reconhecia, mas, sabe, orgulhosa. Uhum. Olha, vou falar vários defeitos para depois falar as qualidades. Legal. Então, orgulhosa, às vezes prepotente, achava que só eu sabia, sabe? Aquela que eu sei, tudo eu sei. Uhum. Várias situações. Então, assim, você vai levando tanta peia que a gente fala, mas o que é peia? Ela vai mostrar para você aquilo que você não quer enxergar. Deixa o pessoal descobrir lá. Ela vai mostrar para você aquilo que você não quer enxergar, né? E que muitas vezes o outro vai falar e você não vai dar nem atenção. Só Uhum. que assim, eu já tomei várias peias lá. O que é peias? É você realmente, às vezes, vomitar, enfim, fazer as suas limpezas, fazer as suas verificações, trabalhar o que você precisa trabalhar e rever. Trazer o conteúdo para casa para rever. Porque assim, lá ela vai te mostrar, mas ela não vai fazer o trabalho por você. O trabalho quem faz somos nós. Ninguém, olha, gente, ninguém vai vir salvar ninguém. Ninguém. Uhum. Quem salva a Uhum. gente é a gente Oh. mesmo. Então, o trabalho de casa, a lição de casa, é nós que temos que fazer. Então, ela é uma mãe que ela vai mostrar para você onde é que você está errando, onde é que você está caindo, onde você está deslizando, por que, que a sua vida está naquele determinado patamar, por que, que você não está saindo, por que, que você não está indo para o próximo nível. Então, a ayahuasca ela vai mostrando isso. E cabe você ou não ir mudando. É óbvio, não é da noite para o dia. Não é. Mudança, né? A gente sabe o quanto é desafiador. Oh. Mas quando você está em busca e você não desiste de você, você quer mais. Você fala, não, tá bom, tá doendo, mas vai doendo menos. Eu caio, levanto, vou cair de novo, vou levantar, até uma hora que eu não vou cair mais. A criança, para aprender, ela não é assim? Oh. Nós adultos somos pior que a criança, porque nós somos tinhosos. E aí, o ayahuasca, o que que madrecita, eu falo para ela assim, madrecita, às vezes eu chego nela assim, ai, tô com medo de ir, tô com medo de consagrar, porque eu sei que eu vou, né? Aí eu falo assim, o Luiz falou, chicotinho de Deus, é o chicotinho da madrecita. Às vezes eu peço para ela, com toda humildade, eu converso com ela antes, eu falo, madrecita, com toda humildade, me mostra, por favor, onde que tá pegando, o que que eu tenho que fazer, como que eu tenho que fazer, me mostra os caminhos, abre os meus caminhos, me dá clareza. Ela dá, ela mostra. É óbvio que às vezes você vai ver alguma coisa que não é tão agradável, mas você precisa olhar para aquilo e mudar. Como que a gente vai mudar alguma coisa que você não sabe o que é, ou que você não tem clareza daquilo? Você precisa ter clareza. Algumas coisas você até sabe, mas não quer mexer ali ainda, põe embaixo do tapete. Só que ela mostra e ela cobra de você. Por que que você ainda não mexeu? Por que que você ainda está procrastinando?
por que que você ainda está na preguiça, né? Porque dá trabalho. Autoconhecimento é para a vida toda. E dá trabalho. Não tem como não dar trabalho. Né? Ela é firme. A Claudinha falou que o amor é firme. A mãe, ela é firme. É uma mãe pra Com gente. certeza. Então, ela vai sim. Então, tive muitas questões da minha... de comportamentos e também de questões de saúde. Uma Caramba. vez, eu tive um processo precisei trabalhar o perdão de uma Aham. coisa que aconteceu comigo na minha antiga gestão. Eu achava que estava perdoado. Achava, não, tô perdoado, tá tranquilo. E ela foi me mostrando ali, ó, que não tava, ó. Ali todo o ritual ela me mostrava, porque vinha. Se tá vindo ainda, é porque você ainda não trabalhou. É porque você Sim. ainda tem alguma coisa ali para você ver. E demorou, mas eu consegui trabalhar. E aí depois veio uma limpeza que eu fiz através do vômito. Você precisa vomitar sempre? Não, não é assim, gente. Quando você tem necessidade de limpar alguma coisa que está ali, né? Ou pode desenvolver alguma coisa ali. E aí veio um tumor. Eu vomitei, veio um negócio assim, tipo uma bola, assim. Eu falei, nossa, o que é isso? Aí você Aham. pergunta. Você pergunta pro vômito, mas como assim perguntar pro vômito? Não, você pergunta por que você está vomitando. O que ele está querendo te mostrar ali? O que você está Sim. limpando? É uma limpeza. E aí perguntei, e aí veio, é o vômito, eu vou para aquela situação, falei assim, é o câncer que você estava desenvolvendo em você. Que está sendo eliminado hoje através do perdão que você verdadeiramente liberou. Porque, nossa, isso faz muito sentido, né? Porque muitas vezes, claro, o pessoal que está assistindo a gente parece um pessoal engajado aí no assunto, mas uma pessoa ela pode perguntar, pô, mas o que que tem a ver? Você vomitou e tudo mais? O que que tem a ver um perdão com câncer? Né? Tudo Primeiro, a gente tem que entender que tudo que existe no plano material vem do plano imaterial. espiritual. É, Né? Então, assim, é o que está embaixo como o que está em cima e tudo mais. E sim, aí, como que, nossa, um perdão que eu não eliminei pode afetar o meu corpo físico, né? Aí, só para eu entrar nisso aqui, porque eu achei isso fantástico, eu não sabia, né, disso que você passou desse processo incrível, lindo, ver essa autocura, tenho certeza que deve ter sido um desafio. E o nosso corpo, quando a gente tem uma emoção e a gente guarda, a gente tranca essa emoção, isso reflete no nosso corpo. Então, por exemplo, um estado disso, que isso hoje a ciência, a psicologia comprova, o bruxismo, né? A pessoa que fica mordendo o dente. É o quê? É um músculo que, por algum motivo, muitas vezes psicológico, emocional, que você não está tratando, o músculo ele reage a isso. Então você aperta. E assim é como todas as coisas. Então, muitas vezes, algo que você não desapegou, algo que você precisa perdoar, que você precisa soltar, você segura aquilo e o seu corpo, em algum ponto, pode não ser na boca, às vezes pode ser pior, pode ser em algum lugar, ele vai se contraindo, ele vai endurecendo, enrijecendo, entre outros tipos e formas de comportamento que seu corpo pode ter. E claro, como a Vivi acabou de falar, isso pode ter resultado em um câncer, um sim. pequeno desapego que ela não fez, né? Então, isso é muito poderoso. Se você parar para pensar algo que muitas vezes, assim, não é que um psicólogo e tudo mais não saberia lidar, ele poderia chegar nesse ponto, mas a ayahuasca, ela te ajuda a chegar Isso que eu ia lá te mais falar, muito rápido. mais rápido. Uma sessão, uma cerimônia, né? Um ritual, uns vão falar ritual, outros vão falar cerimônia. Uma cerimônia de ayahuasca Uhum. bem conduzida, num lugar, né, sendo bem conduzido, a pessoa tendo consciência do que está fazendo ali, ela equivale a 1 ano de terapia semanal, no mínimo, no mínimo. No mínimo, dependendo da situação que você vai ali resolver, porque assim, às vezes você vai ficar 1 ano ali para você chegar no X da questão, não desmerecendo nenhum profissional, Uhum. não desmerecendo, nem o psicólogo, nem o psiquiatra, pelo amor de Deus, aqui ninguém é contra ninguém usar remédio, mas o remédio a gente sabe que remedia. Sim. Ele não vai mostrar a causa, você vai camuflar a causa. E a ayahuasca, o chá, ele vai mostrar a causa por você estar passando por aquela situação. É diferente, entendeu? Então, assim, te dá clareza para você tratar. E toda doença, nós que... né, tudo aquilo que a gente somatiza no corpo, que passa por corpo emocional, corpo espiritual, corpo... Quando chega no físico, ele é o último estágio da doença. Muitas vezes, às vezes não dá tempo. Né? Às vezes dá tempo Uhum. você ser diagnosticado logo e vai lá e trata. Às vezes não. Só que o remédio, ele vai remediar ali, tá, mas e a causa?
Se você não for direto na causa, no X da questão, um câncer, por exemplo, pode voltar. E aí vai voltar e ainda pode dar metástase. Então, quer dizer, não é uma bênção a gente poder ir direto no X da questão e saber aonde é que está o problema, que nós mesmos criamos, que é o mais difícil de tudo é a gente saber que nós somos responsáveis por tudo que acontece, até pela doença que a gente desenvolveu ali. O corpo fala, o corpo grita, e muitas vezes está mandando o recado e você não presta atenção. E às vezes, quando você descobre, já está avançado. Agora, você imagina você participar de uma cerimônia onde você tem a oportunidade de saber antes que o negócio está sendo desenvolvido dentro de você e você conseguir expelir e entender por que você desenvolveu, primeiramente, porque a gente até costuma falar aqui no consultório, né? Eu, Luiz, a gente fala muito com os pacientes. Olha, por que você quer a tua cura? Porque você tem que ter um motivo para querer a tua cura. Porque se a pessoa não souber para que ela quer a cura dela, você concorda que ela pode de novo desenvolver a mesma doença? Ou até pior? Com certeza. Porque a doença da pessoa ali naquele momento, ela está te mostrando alguma coisa. O perdão que você não liberou, algo que você não soltou. Alguma coisa ela está querendo te mostrar. Se você não vai nessa questão direto para você entender por que está passando por aquilo, por que está nessa situação, você vai no paliativo, você camufla com o remédio, né? Tá doendo, dor de cabeça, toma um analgésico, parou de doer, tá, amanhã a dor de cabeça de novo. Aí toma de novo, aí outra neusa, outra não sei o quê, não sei o quê. Quando você vê, você tá dependente, tá, mas e a causa? Não se achou. Então, nunca chegou lá. E aí eu acho que tem uma coisa que a gente brinca, né? Mas por que ela consegue encontrar tão mais rápido, né, do que, vamos dizer, a nossa tecnologia de medicina hoje? Como você disse, né? Muitas vezes hoje os médicos eles conseguem identificar algo porque já chegou num estágio grave que é identificável, né? E a ayahuasca, no momento em que você toma, ela faz um raio-x no seu corpo. Da nossa... Né? Você que fala muito isso para mim. Você sabe por quê? Porque quando a gente consagra o chá, quando a ayahuasca ela bate na corrente sanguínea, ela vai direto no nosso sangue. E aí no sangue percorre o corpo inteiro. Uhum. E aí nessa de percorrer o corpo, né, pelo corpo inteiro através do sangue, ela é como se realmente tirasse um raio-x e ali ela vai detectando tudo. Não tem um lugar que ela não passe ali que ela não vai detectando. E olha que interessante, se você consagrou a ayahuasca, se você fizer um exame de sangue, não dá no exame de sangue que você tá com a ayahuasca no sangue. Caramba! Para você ver como é interessante, né? E já tem estudos de universidade, tem a Universidade Federal do Rio de Janeiro, estudos comprovados que uma dose de ayahuasca para pacientes em depressão refratária, com uma dose de ayahuasca, em uma semana já... ela diminui, ela já vai diminuindo. Então, você vê, já está sendo usado com a medicina, em casos de Alzheimer também. Sabe uma coisa muito interessante? Uma coisa muito interessante que eu tava estudando, né? Tem um cara que ele tá lá no Acre, eu esqueci o nome dele, mas, se eu não me engano, ele é neuro, e ele tá fazendo várias pesquisas com a ayahuasca, e estão indo várias pessoas que estão se... como que fala quando a pessoa escolhe fazer o tratamento? Tá se servindo lá, eu esqueci a palavra certa ali, mas tá sendo cobaia. Mais ou menos isso. Coloca à disposição. Isso, como estamos colocando à disposição, eu esqueci a palavra certa, para consagrar a ayahuasca. Enquanto a pessoa consagra, ela entra lá dentro da maquinazinha e tudo mais, e ele fica acompanhando, né? E, cara, estão sendo feitas tantas descobertas por conta dessa iniciativa dele. Uma delas é o seguinte, né? Por exemplo, o que a gente tem nas drogas? Vamos dizer, a gente tem lá a cocaína, a gente tem a maconha e tudo mais. O que acontece? Quando a gente não, né? Mas quando uma pessoa fuma, né? Ou ela utiliza alguma dessas drogas, as nossas conexões neurais, muitas vezes, elas vão se perdendo, né? Elas vão se desconectando. Então, a gente perde, muitas vezes, os neurônios e tudo mais. E o que a ayahuasca faz é justamente o contrário no nosso cérebro, né? Além de... né? O tecido neural. Exato. Além de pessoas que já tiveram, por exemplo, esses tecidos neurais danificados por droga, além dela conseguir reconstruir esses tecidos, uma pessoa que, por exemplo, não tem e tudo mais, qual que é o maior benefício? Né? Ela
cria, ela cria conexões novas Novos entre neurônios. entre os seus neurônios. É isso Então, mesmo. isso faz tanto sentido, porque o que a ayahuasca faz? Ela abre a sua visão e quando você sai de lá, é como se você tivesse instalado, para quem entende computação, você tivesse instalado novos parâmetros, Novos drives. novos drives. Isso, instalou Novos novos drives drivers. na sua cabeça, na sua Uhum. mente. Do nada, você nunca olhou por aquele ângulo, agora você está olhando. Você nunca pensou em tal oportunidade, agora você está E você pensando. sabe que eu acho que é mais divino na ayahuasca? O quê? É quando a gente sai de um ritual, que a gente finaliza um ritual, é a expansão do cardíaco, o amor que você sente pelas pessoas, o Nossa, amor que você sente pelos animais. O meu primeiro ritual de ayahuasca, para você ter uma ideia, eu tive uma conexão muito forte com os animais. Eu não tinha cachorro, eu não tinha cachorro. E lá no lugar tinha vários cachorros. Eu bebia água de um copinho e dava para ele. Como que eu ia fazer isso? Não, eu falei assim, gente, não sou eu. não sou eu. Imagina, não gostava nem de pelo de cachorro em mim. Então, eu já tenho meus caninos lá em casa, meus petzinhos, meus, são tudo pra mim, é minha vida. Você aprende a ter mais amor. Não que você não tenha, assim, tipo assim, um gostava que judiava, mas ele lá e eu aqui. Sim. Agora não, a casa é dos pets, entendeu? Quem não gosta de Entendi. pet nem aparece na minha casa, porque meu, não tem Entendi. como. Então, a gente cria um amor, assim, é uma coisa assim, eu não sei explicar. A gente sai, assim, abastecido de amor. Nossa, Já sai abastecido verdade. de gratidão por E Deus, por universo, uma vontade, de mudar né? o mundo. Esse amor, não, e o que você está falando faz total sentido, né? Porque esse amor, como que eu traduziria isso? Porque como você disse, ela te tira do ego, né? Ela te mostra o que existe, ela te mostra o seu ego e o que existe além dele, né? E quando a gente volta, o que é esse amor quando a gente volta? Depois que você teve a oportunidade de sair um pouco do seu ego, de olhar pelo outro lado, o que é isso? É uma vontade agora, um desejo de servir o próximo, agora sem pensar só nos seus próprios benefícios. Não é que a pessoa ela vai virar, vai tomar os caminhos aí e só vai sair servindo o mundo. Não é isso. É claro que você ainda vai buscar as suas coisas, mas você vai começar a olhar diferente para o próximo. Você vai começar a liberar colocar no lugar do próximo, ter mais empatia. Exatamente, Ter exatamente. mais um sentimento de misericórdia, né? Não dó, Muitas porque dó é o pior vezes, sentimento que você pode ter por alguém, que você se coloca acima da pessoa, mas ter misericórdia, com ser mais certeza. compassivo, ter mais compaixão, né? Muitas vezes entregar algo que antes você não entregaria, fazer algo que antes você não faria por outra pessoa, né? Uma das coisas que eu identifiquei em mim foi a capacidade, muitas vezes, de entregar algo sem querer algo Em troca. Entendeu? Fazer pelo simples prazer de fazer e ver o outro bem. Exato, Servir realmente. exatamente. Porque, como já diz o ditado, quem não serve para servir, não serve para ser servido, né? Então, nossa, vamos putz! o quanto a gente pode servir, o quanto a gente pode ser útil. E detalhe, vou te falar também, eu não estava nesse mundo da terapia. Eu fazia os processos comigo, mas eu não era terapeuta. Quer dizer, eu achava que eu não era terapeuta, até que eu descobri que eu já era terapeuta há muito tempo, né? Ó, legal. Então vamos lá. Por quê? Porque essa é uma das outras coisas. Quando a gente fala que a ayahuasca ela vai mudar a sua realidade, assim, o que vocês precisam entender é que a realidade ela é um emaranhado de universo. A sua realidade hoje é de um jeito, amanhã pode tudo absolutamente ser mudado. E a ayahuasca ela tem esse poder. E ela te ajuda ainda a você soltar. E é porque você precisa soltar para mudar, atrair a realidade nova. E aí fica naquela, né, sofrendo ali, naquela sofrência, porque você não quer mudar. Exato. Paradigma, mudar de crença. Exatamente. Então é isso que agora vamos entrar nesse ponto em relação à sua isso mesmo. A sua experiência com a ayahuasca. Então ela mudou a sua realidade, né, na sua forma comportamental, emocional e tudo isso. Isso, vamos entrar nessa parte agora. Então, em 2017, né? Quando eu fui pela primeira vez consagrar a ayahuasca, nesse processo todo que eu não sabia nada, as coisas não foram acontecendo muito rapidamente, não. Foi gradativamente. Mesmo porque eu tinha muita dificuldade do novo. Ainda tenho um pouco de dificuldade com o novo. Já liberei muita coisa, trabalhei muita coisa, mas assim, eu tinha muita dificuldade com o novo, né? Então, assim, aí o processo acabou sendo um pouco mais lento por isso.
Mas à medida que eu fui trabalhando e fui me autoconhecendo, me autotrabalhando, venho liberando essa parte do soltar. E até que o Alho Couto fala, né, na física quântica, solta. Você quer ir até Deus, solta. Porque assim, a gente não tem controle de nada. E a ayahuasca, muitas pessoas não gostam de, não tem vontade de experimentar, de experienciar. Na verdade, não é experimentar, é experienciar, porque, não posso sair do controle. Por exemplo, a gente já não tem controle de nada. A gente não tem controle nenhum. É a ilusão É do uma ego. ilusão. A gente tem uma ilusão que tem controle, mas a gente não tem. E aí, o cara vai te tirar 100% do controle. Porque ela vai falar, aqui quem controla sou eu. Quem que é que controla? O seu eu superior. Exato. Ela dá vazão pro teu eu superior controlar. O que que sai da figura? O que que sai de cena? Teu ego. Porque o nosso ego, ele é até importante em alguns momentos, porque ele vai privar a gente de algumas situações. Só que assim, se a gente deixar o ego conduzir nossa vida, o ego é mimizento, é criança mimada, é birrento, entendeu? É tudo na força, é tudo na porrada, é tudo eu quero agora e tem que ser assim, desse jeito. E não é. Não precisa ser pesado, pode ser leve. Então, a ayahuasca, ela vai te mostrar o como pode ser leve, o como pode ser divertido. Ela te traz a alegria da criança. Nossa, nesse ritual de sábado, eu trabalhei a minha criança interior. Eu dava risada, eu cantava, dançava, eu me jogava no chão. Quem vê pensa, é louca. Não, gente, era minha criança querendo gritar. Era minha criança querendo brincar. Era minha criança querendo extravasar. E eu liberei essa criança que estava presa ali num quartinho escuro, sabe? Com medo de ir pra vida. Eu liberei a minha criança interior. Então, assim, quão divino é você liberar algo que tá preso em você e que não te deixa ir pro próximo nível. Porque muitas vezes é a própria sociedade que vai te lapidando, vai te falando o que é certo. Numa caixa. O que é certo e o que é errado, não, porque isso é certo. Né? E você acaba se moldando naquilo quando, na verdade, a sua natureza era para você seguir por um outro caminho, era para você se soltar. Olha outra coisa que eu vou complementar o que você está falando, que eu lembrei agora. Eu sou uma pessoa muito espontânea. Eu sou espontânea, eu sou o que sou. Quando eu gosto, eu gosto. Quando eu não gosto, eu não sei disfarçar. E eu sofria com isso, porque eu falava assim, né? Porque as pessoas reparam, as pessoas julgam, as pessoas criticam. Eu falava assim, gente, eu gostei, gostei, não gostei, não gostei. Eu sou autêntica. E na sociedade ser autêntico é complicado, porque você é muito julgado. Verdade. E hoje eu aprendi coisas minhas, qualidades minhas, que eu aceito, independente do outro aceitar ou não. Porque o outro é uma questão dele com ele mesmo. Não é comigo. É que se algo em mim está incomodando nele, é ele que a pessoa que tem que olhar para dentro, não em mim. Eu só estou sendo um reflexo, mostrando para ela aquilo que ela precisa olhar para dentro dela. Assim como quando eu vejo algo em alguém eu não gosto, ou me incomoda, está me convidando a eu olhar para dentro e ver onde que isso está reverberando em mim e não no outro. Então até isso a ayahuasca traz. Por isso que eu falo, a ayahuasca ela é autoconhecimento, autorresponsabilidade, autoamor, autocuidado. É tudo com você, nunca é o outro. Não existe o outro. O outro sempre vai ser um reflexo de mim, nas minhas atitudes, dos meus pensamentos, dos meus sentimentos e das minhas emoções. Porque quando eu resolvo isso em mim, eu já não vejo no outro. Por que eu vejo uma coisa em uma pessoa e outra pessoa não vê? Porque está em mim, não está no outro. Então, a ayahuasca mostra isso. Então, eu, por ser muito espontânea, eu fui muito julgada. As pessoas falavam para mim assim, a sua voz é irritante. Sabe por que as pessoas falavam para mim que a minha voz é irritante? Porque sabia que eu ia ter que botar a voz no mundo. Exato. Você sabia, Alan? Não sei se já te falaram isso. Pelo fato da gente não estar falando, tem pessoas que podem estar morrendo porque não estão ouvindo aquilo que a gente poderia estar falando. Eu até fiz eu fiz uma live sobre isso, né? Um dos meus cursos é sobre comunicação. E uma das coisas que eu expliquei sobre isso, sobre as pessoas precisarem falar mais, precisarem destravar a comunicação, aprender a falar, aprender a se comunicar, porque ninguém nasce sabendo nada, você precisa aprender. Na verdade, né? E eu nasce. A gente já tá tudo no nosso registro. É verdade. A gente ainda não ativou. Só falta ativar. Então as pessoas precisam ativar isso. Porque eu igualei a falta de comunicação como se fosse um AVC no mundo, né? Porque o que é o AVC, né? Tem várias formas, mas uma delas é quando um coágulo, ele surge ali na sua corrente sanguínea e ele vai travando, né? Então vai virando uma pedrinha na sua corrente sanguínea até que ela trava todo o fluxo de oxigênio e sangue
não chega nada do seu cérebro e aquela parte morre. Então Morre. imagina que todos nós somos como se fôssemos uma célulazinha do sangue ali, né? Da corrente sanguínea. Muitas vezes era para você estar fluindo com a vida, para você estar abrindo sua boca, para você ajudar o próximo, para você gravar essa live, para você gravar um vídeo, Desmistificar a para ayahuasca você dar para que uma mais aula, pessoas para você procurem. desmistificar é o perfeito, né? E muitas vezes, pelo fato de você não estar falando, o que acontece? Você vai travando o processo, e aí lá na frente você não sabe, mas tem gente morrendo porque você não abriu a boca ainda. E às vezes até a gente, né? Porque a gente foi se travando, se bloqueando, se fechando, e a gente também. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu já levei, da minha família só falta o meu pai, que eu ainda tenho fé que ele ainda vai. Minha mãe até entrou na live aqui, acho que ela deve estar aí. A minha mãe, se não tivesse ido no ritual da ayahuasca, quando a gente tivesse levado ela lá atrás, talvez a minha mãe não estaria mais aqui. Minha mãe vai fazer 80 anos esse ano. A gente teve Uau. uma perda na família, meu irmão mais velho, infelizmente, partiu para o plano espiritual, muito cedo, muito novo. Foi através dele que a gente foi buscar várias me trouxe essa consciência de buscar várias ferramentas e para ajudar ele, infelizmente não foi possível, até onde a gente achava que a gente tinha que fazer, não é a gente que faz, mas o que deu para fazer a gente fez. Só que eu não conhecia a ayahuasca até então para ter a oportunidade de levar meu irmão. Quando meu irmão foi embora, e eu conheci depois, eu falava, gente, por que eu não conheci isso antes? Eu tenho certeza que eu teria salvado o meu irmão. Óbvio, se ele quisesse ir, não poderia obrigar, né? Claro. Mas salvado o meu irmão, porque o meu irmão estava com questões psíquicas, né? E assim, para ele, a ayahuasca assim, ia ser uma mãe, uma madrecita, desde que ele topasse fazer o uso, né? Num ritual, numa ritualística, espiritual, certinha, num negócio certo, né? E aí aquilo me cobrava, e eu, nos primeiros rituais eu ficava me cobrando, eu ficava me chicoteando. Poxa vida, por que eu não trouxe meu irmão? Por que eu não conheci isso aqui antes? Por que não sei o quê? Meu irmão poderia estar vivo e não sei o quê, papapá, papai, eu me cobrava. Até que teve um dia que ele veio, né, em consciência para mim, pro Luiz até falou: eu estou bem, você está fazendo o que você tem que fazer. Então, não era para ele, era para eu poder ter acesso a essas informações para levar para outras pessoas. Porque Claro. todo mundo faz suas escolhas e ele fez a dele, assim como eu fiz as minhas. E daquele em diante eu falei, vou trazer o maior número de pessoas que eu puder. Vou falar para o maior número de pessoas que eu puder. Vou ajudar a salvar o maior número de pessoas que eu puder. Então, Uau. muitas vezes a pessoa não vai por preconceito, ou por não nem ter ideia, ou por ter medo, e você pode estar deixando de salvar a sua vida ou salvar a vida de alguém. Entende? Então, Uau. assim, já levei várias pessoas com questões de vício, talvez não estivesse viva, questões de vários assuntos. Vícios sexuais, vícios de bebida, vícios de droga, problemas de saúde, várias questões, entende? E assim, nenhuma das pessoas que eu levei morreram. Então, assim, eu te falo, é ruim ou é bom o negócio? Tem pessoas que largaram o vício, que estão super bem, que restituiu família. Teve gente que, casamentos que estavam para acabar, não só não acabou, como ainda teve o segundo filho. Aí o Uau. negócio é bom ou não é bom? Entendeu? Entendi. Você só precisa saber onde você vai. Mas, se é para o teu bem, por que não experienciar? Não ir por curiosidade, para experimentar, mas sim para experienciar. Sim, são duas coisas totalmente É diferentes. totalmente diferente. Tem gente que vai por curiosidade. Então, eu não indico ir por curiosidade. Eu não indico. Isso não pode ser usado fora de um contexto espiritual, num lugar apropriado, com pessoas que realmente saibam trabalhar com a Sim. marguerita, com essa planta, porque ela é uma planta de poder, de muito poder. Então, tem que ser num lugar adequado, pessoas adequadas. E a pessoa que vai, ela tem que ter um preparo. Ela tem que ter um preparo uma semana antes do que come, do que bebe, né? De relação sexual. Tem que ter um preparo. Meditação. Tem que ter uma introspecção. Porque aí você realmente faz um trabalho fino, fino. Você não sofre tanto com essas questões de, né, de limpeza, porque você tá, o seu recipiente, ele tá limpo. Você vai limpar, óbvio que tiver que limpar ali de contexto e tal, mas o seu recipiente físico tá limpo. Então tem todo um preparo, não é uma coisa assim, no oba-oba, vão fazer aqui, vão tomar em casa, não. Não. Tem que ser uma coisa muito bem pensada, muito bem planejada, tem que ser num lugar que realmente te traga Sim. segurança, que tenha respaldo se você tiver alguma questão ali mais forte, né?
Mas eu indico, já levei muita gente, sempre que eu posso eu falo, só nunca tinha falado na internet. Tem muitas pessoas que nem sabem que eu conheço, né, que eu faço uso da medicina Há uma sagrada. primeira vez para todas as coisas. A uma primeira vez, no começo, eu ia 2 vezes por mês, durante 2 anos, eu ia 2 vezes por mês. Caramba. Hoje eu já vou muito esporadicamente. Fazia Uhum. 1 ano e 4 meses que eu não ia nesse lugar que a gente foi no sábado. Sim. Né? Mas estive em Goiás em agosto e procurei um lugar lá que eu queria muito consagrar em Goiás. Né? Mas, enfim. E uma coisa interessante que você disse, né, sobre trazer, levar o máximo de pessoas que você puder para ajudar. E muitas vezes você não sabe os braços ou as ramificações que isso se estende das pessoas que você está levando, né? Exatamente. Então, por exemplo, eu levei 10 pessoas, mas às vezes uma dessas pessoas se curou tanto que ela ajuda a curar, não só com a ayahuasca, mas ela é uma pessoa que desperta, e esse despertar dela, que você ajudou ela a alcançar, vai ativar, sei lá, 1000 pessoas. E dessas 1000 pessoas que essa pessoa ativar, às vezes tem uma pessoa que também desperta e vai ativar 1 milhão de pessoas. Sim. E você não faz ideia. Às vezes uma levada, vai falar, não, vamos ali comigo, você leva, você não faz ideia. Lá na frente, o quanto impactante isso pode se tornar. Aquele negócio do efeito borboleta, só que numa escala, a longo prazo, né? Uma pessoa, né? Por que isso vem no meu coração agora? Mas por que a gente... Uma das coisas que a gente discute bastante, né? É sobre o poder do lado escuro, né? Ele impedir, aquela tal de resistência, de impedir você de fazer alguma coisa. Porque muitas vezes um ato da luz, um ato de generosidade, uma pessoa que você leva e ela desperta, essa pessoa, ela vai ter um poder tão grande de impactar na vida dos outros E positivamente, você sabe que o né? outro lado não quer, né? Exatamente. Você sabe que o outro lado não quer. E é exatamente isso que eu tô falando. Então, a resistência é tão grande, mas o impacto positivo, ele é infinitamente Ele é maior. Né? Aí é onde a gente imensurável. entra no medo. Imensurável. É efeito borboleta, efeito dominó mesmo. Porque Exatamente. eu tenho noção de quem eu levo daqui da minha linhagem aqui, do que eu convidei. Mas quem que vai levar e outras pessoas. Para você ter uma ideia, tem pessoas que a gente levou no começo que já estão em outras casas, que nem vão mais nas mesmas mesas. E tá tudo bem, já levou outras, já foi. E tá tudo bem, tem lugar para todo mundo, tem espaço para todo mundo, quanto mais melhor. Que venham mais casas sérias, que venham mais trabalho desse. Porque ó, tem uma frase que eu acho muito legal, que é assim: um mistério de mais de 5.000 anos da Amazônia pode ser a cura da humanidade. Oh, Você imagina a humanidade se permitindo ser curada? olha, só de imaginar, um sonho seria pelo menos os políticos, né? Pra você ter um cargo na prefeitura, você tinha que passar por pelo menos 10 Deveria. sessões, assim. Deveria Deveria. ser, assim, como fala? Obrigatório. Pré-requisito. 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 Não precisa nem ter faculdade. Faculdade não é nada. Você precisa passar em 10 rituais de ayahuasca com um xamã, no meio Aí, da floresta. aí a gente sabe que você está pronto para cuidar da vida dos Nossa, outros, para ajudar, para servir. esse Brasil, principalmente porque, pô, a Amazônia, a gente é muito privilegiado, tá aqui do lado, a gente tá aqui dentro do nosso país. Olha quanto privilégio a gente tem. Oh, Você imagina fazer uma limpeza. Olha, é imensurável, com Alan. Sinceramente, certeza. eu Ó, e a Valéria e o Tom falaram que querem experienciar com a gente, hein? bora, Tom, bora, Aí, Valéria. A gente ó. já tem mais ou menos uma data aí para próxima. É E, ó, e isso vou aí. mais. Eu não vou contar agora a novidade, porque eu vou voltar numa outra live para contar qual vai ser a novidade. Mas a Madrecita tá me chamando para algumas coisas aí. Eu vou primeiro colocar a lição em prática, Aham. né? E depois eu trago as novidades aí. Mas, porque também não é à toa para a gente estar fazendo essa Não live. pode dar nem uma palhinha? Não pode. Não há mais tempo, gente. Não há mais tempo. A, a, o recado é esse. O tempo urge, não há mais tempo. Não Uhum. perca tempo com coisas que não elevam a sua frequência vibracional. Isso. Procure coisas que vão te elevar, procure coisas que vai te ajudar a fazer o processo da mudança vibracional da frequência. Muita gente quer ir para a quinta dimensão, sexta dimensão, sei para onde.
Isso é só um estado de consciência. E a ayahuasca te ajuda a trabalhar o seu estado de consciência. Por quê? Quando ela entra na sua corrente sanguínea, você altera o seu estado de consciência para você ver por que, que você ainda está na mesma situação que você se colocou. Porque se você está ainda na mesma situação que você se colocou e não consegue sair do buraco que você se enfiou, ou do poço que você entrou e não está conseguindo sair, é só você que vai conseguir a porta de saída. Né? Então, eu costumo dizer que assim, a gente se coloca num lugar e a gente não consegue se tirar. E aí, às vezes, a gente precisa de ferramentas ou precisa de pessoas para te ajudar. A jogar uma corda, a puxar um braço, te dar um braço para poder te puxar. Só que se você não tiver a força de querer sair, o outro não consegue te ajudar. Nós não vamos ter um Salvador que vai tirar a gente de onde a gente está. Jesus já veio, ele já morreu por nós há 2000 anos, ele não vai voltar para passar por tudo que ele passou. Ele já mostrou o caminho e ele já deixou como é que a gente tem que fazer. O caminho é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Primeiro você tem que se amar, para depois você amar o outro. Ninguém dá para o outro aquilo que não tem. Se você ainda não tem, não queira dar para o outro aquilo que você não tem. Procure dentro de você. E a ayahuasca, ela te ajuda nesse processo. Ela é uma planta de poder inteligentíssima. Então, procure ajuda. Não estou falando para você que você não tem que buscar ajuda médica, não é isso. Às vezes só isso não resolve. O meu irmão não adiantou buscar só medicamento. Ele se afundou no medicamento e ele sucumbiu de tanto medicamento. Porque o medicamento ele não trouxe a causa do que por ele estar no vazio da alma dele. Eu estive no processo de vazio da alma. E a ayahuasca me trouxe clareza na minha vida do que era e do que não era. Então, eu tô falando sério, mas o negócio é muito maravilhoso. Sabe? Se você tá passando por um processo, se você tá passando por situações de vazio da alma, de desespero, de depressão, de saber onde que você tá perdido, onde você se colocou, onde você se esqueceu, ela é uma corda que vai te tirar desse buraco. Mas é óbvio, procure um lugar certo, com as pessoas certas, num ambiente seguro. E vá sem medo, se entrega. Porque quando a gente pede, o universo, o Criador, a fonte, vai trazer. E vai ser sempre através de pessoas. Mas não adianta você ficar em casa, sentado, esperando cair do céu, porque do céu só cai chuva. Eu já estive nesse lugar e ninguém veio me salvar. Ninguém. Eu tive que abrir a porta, sair e pedir ajuda. Então, não se permita se entregar. Tá com depressão, tá com síndrome do pânico, tá com burnout, que é, né, a mais falada, busque ajuda, mas não busque somente ajuda médica. Busque o médico, mas busque também uma ajuda espiritual. Precisa ter essas duas. Enquanto a medicina não estiver andando ao lado da espiritualidade, a gente vai estar nessa situação. Primeiro, buscai o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso já é bíblico, isso já foi dito lá atrás. E aí, só buscar a parte física não vai resolver. Você precisa entender por que você se colocou nesse lugar. Quando você entende, você abre espaço para você receber ajuda. Então, se permitam, busque ajuda enquanto é tempo, porque o tempo urge. E a gente precisa tomar consciência dos nossos atos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, das nossas emoções, para que a gente possa verdadeiramente ganhar, adentrar esse reino dos céus, que nem é um lugar, é um estado de consciência. E para entrar neste estado de consciência, precisamos estar com a nossa frequência em alta, porque senão vai sucumbir. Tem muita coisa para acontecer no planeta nos próximos anos. E a gente precisa estar preparado. E como que a gente se prepara? Frequência mental. E a Madrecita, ela é uma mãe para nos ajudar neste processo. Não tenha medo. Se permitam. Pensa que ela tá lá para te guiar, como a Vivi falou, ela é uma mãe. Ela pode ser uma mãe, ela pode ser um pai. E o amor dela é a disciplina, né? Mas é uma disciplina que, sabe quando você se torna adulto, você olha para trás, você olha para seus pais e fala: nossa, lembra aquilo que eu reclamava de vocês quando eu era criança? Obrigado por terem sido desse jeito, né? Lá em Provérbios está escrito que o pai que ama seus filhos disciplina, né? Então é isso que a ayahuasca faz. Ela te mostra aquilo que
muitas vezes se fosse um amigo, um parente te mostrando, você ia ignorar, você não ia querer saber, você não ia querer ouvir. Mas ela te mostra aquilo. Pode ser doloroso, pode ser que não, mas quando você olhar para trás, você vai sentar de joelhos e falar, nossa, gratidão, né? A natureza, a ayahuasca, consciência, Deus, obrigado por ter me feito passar por isso e isso naquela experiência, porque foi isso que me trouxe clareza, visão, para que eu conseguisse sair, né, da situação que eu estava. Como a Vivi disse, a disciplina da ayahuasca, ela é muito poderosa. Por quê? Porque, como a Vivi disse, ela vai te jogar a corda, mas quem vai ter que subir é você, né? Até porque se a ayahuasca te joga a corda e te puxa, ela não tá te ajudando. Porque para você voltar e cair tudo de novo, vai ser um dois, porque você ainda não aprendeu a subir. O que ela quer É que de você verdade é que aprenda você a aprenda a sair do subir. lugar que você se colocou. Porque ela E você sabe que se ela te ensinar a aprende, fazer não isso, precisa voltar mais lá também. exa e se você, por algum motivo, cair lá, você já vai saber sair de novo, porque Rapidinho. você aprendeu a sair. Você entendeu como funciona. Uma pessoa que é tirada de uma situação, se ela cair lá de novo, ela não sabe É sair. igual a borboleta, é igual a lagarta. Se você tirar a lagarta antes do tempo do casulo, o que você faz com ela? Você mata ela. É o processo. Todo mundo tem o seu processo. Todo mundo tem o seu processo. Só que quando Com certeza. busca ajuda, ela quer sair do processo que ela tá, aí é mais fácil de você ajudar. Tem uma tribo xamã no Acre que chama Nexipã, chama o ayahuasca de Nexipã. Até marquei aqui, ó, espírito da natureza. Então, aproveitem que a gente tem essa oportunidade no Brasil. Aqui não é proibido para fins espirituais, né? De rituais espirituais. É Não é liberado por é lei, para quem liberado por lei, quiser. pelo CONAD, né? Isso, Pelos órgãos de que autorizam antidrogas e tudo mais. antidroga. Então, ela não é droga. Ela não é alucinógeno. Ela é interógeno. Para você ver que está dentro de você e tudo que você vê é seu. Sabe aquela frase do eu, toma que é seu? É isso mesmo. Então, é para você visitar essas questões que você precisa trabalhar para que você tenha uma vida mais leve, uma vida mais fluídica, uma vida mais amorosa, que você tenha boas, né, pessoas, que você atraia boas pessoas. E é tudo isso. Eu sou suspeita, para mim, foi divisor de águas na minha vida, ainda é, porque o autoconhecimento nunca tem fim, né? E sempre que eu preciso, eu vou lá, converso com ela e ela me traz clareza, ela me traz as informações que eu preciso, porque hoje eu já me sinto naquela necessidade de estar tão utilizando, né? Não é uma bengala, Não. né? Ela é pelo contrário, não tem que ser bengala de ninguém. Mas é sempre que eu preciso, eu vou lá, consulto ela, né? Que ela é uma energia, ela é uma energia poderosa, é uma planta de poder, ela me traz a informação que eu preciso. E aí é colocar na prática. Disciplina, disciplina e fazer ali as informações que você vai receber e a sua vida vai fluindo. Vivi, por Eu acho último. que é isso. Ó, por último, uma última pergunta, hein? Ó, minha mãe entrou na live aqui, ela nunca consagrou, eu encho o saco dela já tem uns anos. E um conselho, então, para que você daria para quem tem vontade, mas tem medo, mas você sabe que seria bom, que valeria a pena, que teria um grande impacto na vida dessa pessoa. Qual conselho você daria? Essa vai ser minha última pergunta para você. Você vai rir, mas é bem isso. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque depois, a sensação de gratidão, de alegria, de prazer, de vontade de viver, olha, supera qualquer medo. Porque, como eu disse, o medo, ele é um implante distrator para distrair a potência que você é. Então, se permita. E outro conselho que eu dou para todas as pessoas que eu levo quando chega lá, respira. Na hora que entra a força, que dá aquele medo, porque daí você vai sair do controle, né? O ego, respira. Respiração. A respiração é que faz a gente manter a calma e se entregar no processo. Que aí vai ter o seu processo é só seu, só você tá vendo, ninguém do teu lado tá vendo, é só você. Respira, respira, golinho de água, respira, golinho de água. Mas tá com medo? Vai com medo mesmo. Porque só a satisfação do que vai vir depois, o medo não é nada. Uau. O medo é só para te bloquear, te paralisar, para você não reconhecer essa pérola que existe dentro de você. Ele precisa ser, às vezes, lapidado um pouquinho. Ele quer te impedir de chegar no seu tesouro interior. Tesouro interior.
Qual que é o nome? Como é o nome da sua mãe? Como que ela Dilma. se apresentou aqui, ó? A Aracaki aqui, a Pamela Pan, Aracaki Pan, é uma querida, uma irmãzona também. Passou aqui com a gente várias técnicas aqui. Hoje ela tá voando, daqui a pouco já tá atendendo também. É uma terapeuta nata também. Tem Boa. vários terapeutas aqui. Muito Bom, bom. a live já tá dando 1 hora. Não sei se o Instagram derruba, né? Não, se Ah, derrubar não. A gente pode ficar. eu tava com receio de derrubar, por isso que eu Não, tava. pode ficar 3, Vocês têm 4, alguma 5, pergunta 10. aí? Se eu souber, eu respondo. Se eu não souber, eu pergunto para os universitários. Não é verdade? Também tô Isso. aprendendo, gente. O Luiz falou, nós vamos ver que o leão é um gatinho, na verdade. Exatamente. E que aquele, como que é, aquela cavalo de batalha que a gente faz, é tudo, né, inconsciente, é o nosso inconsciente que não quer que mexe. Exato. Porque sabe que a gente vai ter que sair da zona de conforto. Ah, um conselho que eu vou dar. Esse é a Boa. Você Boa. não quer mudar, não consagre a ayahuasca. Nossa, poderoso, hein? Não tem Poderoso, como. hein? É para Eu você acho que dava para postar só isso, né? Hã? Dava para postar só isso. Ó. Se você não quer mudar, não consagra a ayahuasca. Não consegue. Pronto, acabou. Não tem como. Poderoso. Você vai ver as coisas erradas que você às vezes. Não é errada, as coisas que você está fazendo que não está tão legal na tua vida, por isso que a sua vida não está fluindo, e você vai ter que mudar. Ela vai te convidar para mudar. E você vai lá de novo com o mesmo problema, ela vai mostrar para você, mas você não quer mudar. Aí toma peia. Então, assim, não quer mudar, não consagra a ayahuasca. A ayahuasca é para quem? Para quem quer mudar. Mudar o quê? A mentalidade, mudar as crenças, trabalhar as crenças limitantes, programar novas crenças que vão te sair, né, do patamar que você está, como diz, para você ir para um novo ciclo, né? Uma Sim. nova. Um novo patamar. Alcançar novos objetivos. Ela vai te dar coragem, ela vai te trazer mais firmeza, mais disciplina, mais determinação, mais autoconfiança, mais auto-amor. Auto-amor, lembra? A gente só dá aquilo que a gente tem? Então, o auto-amor. Eu vou primeiro me amar para eu poder, então, saber como é amar o outro. Uau. Né? Autorresponsabilidade. Olha lá, Luiz. Se você não quer sair do ofurô de merda, não consagre a ayahuasca. Fica lá. Fica lá. Se você quer continuar procrastinando, se você quer continuar na preguiça, detalhe, se você quer continuar comendo porcaria, você tá vendo que tá fazendo mal pro teu físico, né? Se você ainda quer continuar bebendo, né, coisas que você sabe que fumando, usando droga e tudo mais, você sabe que isso não é pro teu bem, melhor nem tomar. Não toma ayahuasca. Porque aí você vai passar muito mal e você vai ser convidado a parar de fazer todas essas coisas. Com certeza. Então, ela é para quem realmente quer expandir, para quem realmente quer se autocurar, né? Investigar esses lugares onde tem esses sentimentos, sensações, sentimentos, emoções que estão lá camuflados embaixo do tapete, e você vai precisar olhar para aquilo, trabalhar aquilo, se perdoar, auto-perdoar, achar que tem que perdoar outro, mas no fundo é se auto-perdoar, e aí sim, você não tem como as coisas não melhorarem, as coisas não mudarem. Não tem jeito. Porque não tem como as coisas mudarem fazendo sempre as coisas, né? O Luiz falou, tá fedendo, mas tá quentinho. Exatamente. É a zona de conforto. De conforto. Então é o tal do ofurô né? Mas acho que é isso. Tem alguma pergunta? Pessoal, vamos lá. Ó. Antes da gente finalizar, se vocês tiverem alguma pergunta, alguma experiência, ó, a Leite perguntou, Vivi, qual a sensação ou o que vem depois do processo de limpeza durante a experiência? Nossa. Até eu quero responder. Vamos lá, vai lá. Fala você primeiro. Ó, no começo, o processo da limpeza, ela é um pouco desagradável, é óbvio, porque quem gosta de vomitar? E, gente, desculpa, se a gente fala assim, não vomita assim. Se você precisar vomitar, aquele sapo que você engoliu e que está atrapalhando o seu laríngeo, você precisar vomitar, você vai ser convidado a vomitar. Se você não vomitar, você vai passar mal. Vai ter que pôr para fora aquilo que você pôs para dentro, né? Então, assim, a sensação da limpeza não é tão agradável muitas vezes. É óbvio, quem gosta de fazer isso. Que a limpeza também não é só vômito. Você pode ser pelo número 1, pelo número 2, né? Enfim. Mas a sensação depois do alívio, da leveza e daquilo não estar mais travando a tua vida, você se sentir uma pessoa leve, você empoderada,
corajosa, não tem preço, gente. Para todas as outras coisas tem credit card, para essa não tem preço. Então, assim, a sensação da limpeza durante é desagradável, mas o que você vai colher de frutos, a experiência é maravilhoso. Só que, assim, a ayahuasca não é só isso, gente. Tem coisa boa. Não é só isso. Tem coisas maravilhosas. Não, a própria limpeza é boa, né? É tanto o É preconceito bênção. da... A limpeza é bênção, sabe? Bênção. Você agradecer por aquilo que você está limpando. Você agradecer um tumor que pode estar tendo um câncer do amanhã. Não é... Gente, é bênção. Isso, exatamente. Ela falou, ela Aqui, perguntou, o chorando, pós... bocejando. Tem gente que boceja muito. No começo eu bocejava muito. Teve uma vez que parecia que meu braço ia cair, que tava tudo. É como se o braço estivesse formigando. Sabe quando você dorme em cima do braço, fica formigando? Sim. Logo as primeiras vezes, meu braço daqui para baixo parecia que formigava, que ia cair. Mas por quê? Porque eu tava recebendo energia de cura nas mãos. Tava Uau, sendo liberado o meu canal para eu trabalhar com a cura. uau. Então, tudo tem um porquê. Às Com vezes a gente não certeza. sabe na hora, mas com o decorrer do tempo, a gente vai entendendo. Você vai recebendo o seu propósito, aquilo que você veio realmente para fazer aqui. Tem muita gente que está trabalhando no que não gosta por causa do dinheiro, para pagar a conta. Ela vai te mostrar o que realmente, o que toca a tua vida, o que toca a tua alma, o que realmente Nesse momento você vai limpar. A limpeza, ela rindo pode vir também, né? de várias formas, né? Como a Rindo, Claudia falou aqui, rindo. rindo, chorando, bocejando. O bocejo foi uma das limpezas mais legais que eu já tive. Né? Era o tédio da minha alma com a vida que eu estava vivendo. Isso foi isso que eu senti na hora. Então, meu corpo bocejava e eu sentia que era a minha alma meio que assim, olha, sua vida tá muito tediosa, pelo amor de Deus, vai fazer o que Sai do você já ócio. Saia do vai ócio. fazer aquilo que a gente tem que fazer, Às vezes a gente entendeu? precisa de um pedal Robinho. Exata. Sabe assim? Vai, Isso. acorda pra vida. A Ó, Claudia falou que gosta da limpeza de vômito, mostra a verdade, logo depois já fica leve. Mas tipo, a isso. pergunta que a Leite fez é o pós da limpeza durante o processo, né? Pelo menos em todas as minhas limpezas que eu já tive com vômito, que eu acho que é a mais intensa ali, pelo menos a princípio seria a mais intensa. Depois do momento é sempre como se o canal ele ficasse mais leve. Então imagina que para você entrar no plano espiritual é como se entrasse dentro de um túnel. Depois das minhas limpezas que eu tive, é como se o túnel ele tivesse ficado limpo. Então, eu vomitei, voltei, sentei de volta, é como se eu sentasse já mais leve e continuasse a jornada espiritual, os aprendizados de uma forma mais leve. Então, é aquela coisa, tipo assim, putz, fui ali para ter aquele processo, mas olha só, agora eu já tô aqui mais leve e ainda bem que eu tive essa limpeza, porque agora eu já tô conseguindo entender com mais clareza. Então, pelo menos na minha experiência, durante o processo pós-limpeza, é mais ou menos desse jeito. Olha, gente, eu vou falar uma coisa pra você. Por muito tempo eu limpei pelo xixi, pela urina. Eu não aguentava mais. Às vezes eu saía do banheiro, voltava na cadeira e às vezes não conseguia ir pro banheiro de novo. Não dava Caramba! tempo. E aí eu falava, gente, mas de onde sai tanto xixi? Eu não tomei água. Aí você vai, aí você vai a fundo estudar o que é a urina, o xixi, e trabalha o rins, trabalha os medos. Então, quando Uau. a pessoa faz muito xixi no processo do da ayahuasca que você está limpando, e é muito xixi, um xixi incontrolável, que você toda hora quer fazer xixi, tá limpando os medos, os dutos do seu rim. Porque se a gente não limpar, a gente pode ter problema nos rins, entendeu? Então, assim, já limpei muito. E eu sei que em outras eras, em outras existências, porque eu acredito nisso, eu tive muitas questões com medo. Então, olha que bênção que é você poder limpar coisas que tá travando a tua vida, dos medos que você nem sabe. Porque quando você tem um medo consciente, você fala, puxa, eu tenho medo disso. E quando você tem um medo inconsciente, que você não sabe, tem nem ideia do que é, como você vai limpar? E ela te Exatamente. por nada de você limpar, às vezes nem precisa te mostrar, dependendo do que for, às vezes não precisa te mostrar o que é. Às vezes mostra, se você tá preparado para ver, mostra. Às vezes não precisa mostrar, às vezes não mostra, às vezes você só limpa e tá tudo bem. Que até eu acho maravilhoso isso, porque às vezes a pessoa não está preparada para ver o que ela fez, o que ela deixou de fazer, o que aconteceu, mas não é, mesmo assim ela tem a misericórdia de limpar aquilo que está atrapalhando a vida dela. Exatamente. Entendeu? Nossa, isso é Então, assim, poderoso, hein? Né? Nem sempre você precisa enxergar aquilo que tá saindo. Às vezes nem você tá preparado para ver o que tá saindo de você. Isso é poderoso. e também tem uma época,
uma época também que eu tinha uns rampantes, eu gritava muito e eu não sabia por que que era. Gritar mesmo, sabe, de soltar, assim, de medo. Depois eu fiquei sabendo, né? O negócio era meio forte mesmo. Então, assim, tipo, hoje já não acontece mais isso. Então, assim, eu penso que já me curei. Se não acontece mais, se não tá repetindo o processo, porque você se curou. Entendeu? Hum. Então, não tenha medo. E se tiver medo, vai com medo. Boa. Porque só o fato de você pensar que você vai se libertar de algo que tá travando a tua vida, tá travando teus projetos, teus sonhos, e não te deixa para o próximo nível, por que não? Porque não é o que eu falei. Minha mãe, por exemplo, teve essas questões que ela limpou muito, tal, com a perda do meu irmão e tudo mais, mas minha mãe estava se entregando, ela não tinha vontade de viver. Imagina, para perder um filho, primogênito ainda, para uma mãe não deve ser nada fácil. Com Não consigo certeza. imaginar a dor dela. Minha mãe, quando ela foi, não queria muito no começo, mas acabou se permitindo, né? Acabou se permitindo, deixou. Consegui levar minha mãe acho que umas 4, 5 vezes. Caramba. Já faz mais de 10 anos, vai fazer, não, 7 anos. Desde 2017, não tem 10 anos ainda. Mas imagina, minha mãe vai fazer 80 anos. Então, assim, eu tenho certeza que se minha mãe não tivesse ido, se eu não tivesse levado a minha mãe para limpar as coisas que ela precisava limpar, não só em relação à perda do meu irmão, mas as questões dela, da vida dela, eu não sei se minha mãe estaria comigo hoje, assistindo a minha live ou contando a minha experiência da ayahuasca. Poderoso. Então, eu acho que isso não tem preço. A vida de um próximo não tem preço. Não tem preço. E essa é a moeda que a gente usa na ayahuasca, é a vida do E próximo, a gente do tratando próximo. a vida do próximo. E tem uma coisa que eu vou te falar que eu sempre peço, tudo que eu for fazer, que ser para o meu bem e para o bem da humanidade. Então, por isso que eu tenho isso comigo, daquilo que é bom para mim, eu passar para o outro. Tem gente que às vezes vai, recebe graça, recebe e não fala para ninguém, não leva ninguém. Por que não, gente? E não é só Olha, na ayahuasca, isso que tudo você na vida. fala é muito poderoso, né? Porque eu sofri disso, sabia? Por conta do medo. No meu início da ayahuasca, tanto é que você sabe, eu me posiciono muito mais aí no final aí do último ano, que eu venho realmente tomando mais coragem e me posicionando. Mas no meu início, eu fui, e o que mais me interessava era a busca por sabedoria. E aí, olha só, o que que aconteceu? Muitas das coisas muitos dos códigos, né, que eu peguei no início da minha consagração com a ayahuasca, muitas das coisas transformadoras que eu recebi, eu perdi. Por quê? Porque eu não compartilhei. Aí eu aprendi uma coisa pesada sobre a sabedoria. Quando Deus ele dá uma sabedoria para você, ele te dá e essa sabedoria precisa ser compartilhada. Ele te dá, não é para ficar guardado em você, é para você compartilhar. E se você pegar aí essa sabedoria, esse ensinamento que você teve, seja numa experiência de ayahuasca, numa meditação, qualquer coisa, e você não compartilhar, ela vai cair no seu esquecimento. Esse foi o meu, vamos dizer, meu castigo, vamos dizer, no meu início por conta disso. Eu pegava muita coisa e eu ficava com medo. Eu falava, nossa, mas como que eu vou falar isso para as pessoas? Porque eu criava os meus É medo do pré-julgamentos. julgamento. É o Exato. medo do julgamento. Medo de ser Demais. julgado, criticado. A gente segue, a gente postou lá. O que a gente postou? Ayahuasca. Só por Aham. mostrar ayahuasca, a gente já sabe que tem um monte de gente que tem preconceito. Mas o que é o preconceito? Pré-conceito. Aham. A pessoa conhece. Se você se permitir conhecer, ok. Se você não preciso disso. Em algum momento você vai precisar, Oh. né? Ou vai medicar. Porque se não olhar para suas questões, uma hora medica. É igual a meditação. Quem não medita, um dia pode medicar, né? Com certeza. Pode medicar. É a mesma coisa. Enquanto você não olhar para dentro, uma hora você vai ser convidado a olhar para dentro de você. Você precisa olhar. E aí, uma forma de a gente olhar, a gente tem uma ferramenta tão poderosa dessa, por que não utilizar? Olha lá o Luiz falando aqui. Quando o seu desejo de doar for maior que a vontade de receber, nós descobriremos o segredo da abundância. Então, isso é uma das premissas da Kabbalah. Sim. O seu desejo de doar ele tem que ser maior do que a sua vontade de receber. Então, a minha vontade de Poderoso. receber, minha vontade de doar, sempre meu desejo de doar foi de compartilhar. Compartilhar aquilo que é bom para mim. É óbvio, nem tudo que é bom para você vai ser bom para o outro.
Mas a gente passa a informação. É O que a pessoa claro. vai fazer com a informação, problema dela. Se chegou para você, ou se você chegou até a live, ou se você chegou até aqui, é porque, né, a informação foi dada. O que você vai fazer com ela é que nem você recebeu a informação. Se você não passou, o problema é seu. Já é. As consequências são suas. Tanto é que você recebeu uma informação que não é para você guardar para você, que não é tua. É para Sim, você receber para compartilhar a informação. exatamente. Principalmente quando é uma informação que envolve pessoas, que vai poder contribuir, ajudar É o pessoas. que a gente falou lá da comunicação, né? O exemplo do AVC, e como isso vai afetar lá na frente. Às vezes você recebeu essa sabedoria porque você é para ser a ponte para isso chegar lá na frente e curar ainda mais pessoas. Mas porque eu não falei, ou porque uma pessoa não falou, aquilo trava e afeta a sua vida e a vida de um próximo que você nem sabe, mas lá na frente Deus estava contando com você para isso acontecer. Exatamente. E aí, às vezes, você pode ter salvado uma vida. Entende? Exatamente. E a ayahuasca, ela traz muita introspecção também, né? Esqueci de falar isso. Ela traz muita introspecção. Sim. Para a gente olhar para dentro. Porque quando a gente nasceu, a gente olhou para fora e nunca mais olhou para dentro. Então, esse tipo de meditação, esses tipos de ferramentas, é para ajudar a gente a olhar para dentro. Porque tudo que você aponta no outro é o que está dentro de você. Então, você precisa olhar para dentro. Então, ela te ajuda, te estimula a olhar para dentro. Meio até que forçado, né? Coisas que você nem, né? Mas ela te estimula e ela te impulsiona a olhar para dentro. E a gente só consegue mudar o que está fora quando a gente olha para dentro. Exatamente. Traz essa sabedoria para a gente nos ajudar a olhar para dentro. E sermos esse ser humano melhor. Na verdade, sermos a essência que todos nós somos. Que a essência é luz. Com certeza. Então, a ayahuasca, ela é luz. Ela vai levar luz onde está com a sombra. E nós, curandeiros, curadores, trabalhadores da luz, todos nós trabalhadores da luz somos curadores, né? O que a gente tem que trabalhar primeiro? As nossas sombras, clarear as nossas sombras, para que a gente possa, então, trabalhar na sombra do outro. Ajudar o outro na sombra dele. A enxergar aquilo que, às vezes, ele sozinho não está conseguindo. Tem até um ditado, né? O trabalho do curador não é curar o outro, mas mostrar para o outro aonde ele pode se curar, onde ele precisa se curar, né? Aquela iluminação, clarear o caminho. Clarear o caminho. E se a gente não faz nada, Todos nós, a gente vai saber para mostrar o caminho para o outro. sim, todos nós, Vivi, eu, você, o Luiz, nós que estamos consistentes, eu diria que eu acho que essa palavra ela é poderosa, né? Acho que a consistência é a chave para o caminho do sucesso. Você ser consistente em algo, e nós que estamos sendo consistentes na nossa busca, seja no ayahuasca, ou seja nem lendo um livro, separando tempo. Quem separa um tempo para ler um livro hoje? Para ver lá, estudar um versículo, estudar alguma coisa. Então, nós que estamos sendo consistentes nessa jornada, da forma como cada um escolheu, nós seremos como se fosse um grande farol. Então, a pessoa que se ilumina, o que ela faz? Não é que ela vai sair ajudando, pegando na mão do outro, não. Mas você vai servir como um farol, iluminando, assim como o trabalho do farol é iluminar as rochas, as pedras no mar para os navios que vêm no escuro. Esse é o nosso papel, iluminar para vocês que estão vindo, independente se tem gente que gosta, se não tem gente que não gosta, cada um que cuide da sua vida, né? A gente não tem nada a ver com isso. Mas iluminar e falar, ó, aqui tem uma pedra, lá tem outra, vem por aqui. Se você vai pela pedra ou não, é com você, mas nós estamos iluminando o caminho. Foi o que Buda fez, o que Jesus fez, o que todos aqueles que se iluminaram, independente do grau de iluminação, independente se foi Jesus, ou se foi um apóstolo, ou se foi alguém, um empreendedor, não importa, mas aquele que se iluminou, aquele que teve a coragem de se enfrentar, de enfrentar a si próprio, esse se iluminou. Esse acendeu e despertou de alguma forma. Farol, E agora o papel dessa pessoa agora eu ilumino o caminho para aqueles que estão em volta. Exatamente. Para aqueles que estão em volta consigam entender aonde pisar, aonde ir. É o que a gente está fazendo agora. Falar sobre a ayahuasca é um grande tabu ainda. Tabu. E o que despertou isso em mim foi a sua postagem. Que até por essa postagem você foi com a gente também. Por quê? Porque eu falei, olha que legal. Eu consagro a ayahuasca desde 2017 e nunca falei sobre a ayahuasca como uma ferramenta de cura e autoconhecimento, de autocura e autoconhecimento. Aí, e quantos
vídeos eu escuto, isso precisa ser... A madrecita, a abuela, ela tá convocando. Tá convocando as Sim. pessoas, entendeu? Então, quanto mais rápido a gente procurar um lugar e fizer a nossa verificação, as nossas verificações e trabalhar aquilo que a gente realmente precisa trabalhar, sem mimimi, sem, sabe? Eu acho que eu detesto mimimi. Os Sim. mimizentos é o que mais apanha. Porque ela não gosta. Mimizento é ego, Eu? sabe? Não é que não sei o que, fulano fez isso. Fulano só fez isso porque você permitiu. E Desculpa. toma. Não adianta jogar Se pano do... em Como que é? cima. Se Se doeu? doeu, também que é teu. É aí que você tem que olhar, é para aí que você tem que tratar, é para Exato. aí que você tem que melhorar. O outro, ele Exatamente. só fez aquilo com você, comigo, né? Porque a gente permitiu, a gente abriu a porta. Quem abre a porta e fecha a porta somos nós. Não adianta. Quem quiser debater isso comigo, a gente vai ficar até amanhã, porque não, eu demorei a duras penas para entender isso. Mas hoje eu entendo. Nunca é o outro. É tudo a permissão. O quanto eu permito que o outro faça comigo. Entendeu? Então, nunca é o outro. E o autoconhecimento, ele é intransferível. Ele é intransferível. E quanto mais eu busco, mais eu, né, mais eu vejo o quanto eu não me conheço ainda. Eu sei que Sim. nada sei. Que são só ferramentas. Estou falando da ayahuasca, mas tem a meditação, tem gente que às vezes não consegue. Eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de ficar ali um tempão meditando, porque meu mental ele é acelerado. Então, na ayahuasca também, quando eu tomo, no começo é complicado. Mas chega um momento e fala assim, não, agora é a hora de focar. É isso, foca. Agora é a hora de dançar. Agora é a hora de rolar no chão. Agora é a hora de ficar na fogueira. Tem gente que o tempo Exatamente. todo sentado. E não adianta, eu não sou igual aquela pessoa. Isso. E olha só, uma das coisas que eu fiquei pensando, né? Esse final de semana, depois a gente pode até conversar sobre isso, né? Porque um dos guardiões estavam lá e tudo mais, e eu estava sentado e eu estava no meu processo, né, com a minha consciência, navegando e tudo mais, e a pessoa chegou em mim e falou, ó, descruza os braços e descruza as pernas, porque isso ajuda a fluir mais. E eu olhei para a pessoa, eu olhei pro guardião, e, nossa, assim, é que eu tava na força, tava tranquilo. Mas a vontade de falar, não, vai cuidar da sua vida, foi tão grande. Porque eu tava no meu processo. Naquele momento eu não queria. O que eu queria era estar daquele jeito que eu estava, porque eu estava entendendo. Então, aquele processo introspectivo, que você cruza os braços, que você entra dentro, ela te mostra. Cada fase é um momento diferente. E aí eu penso o seguinte. De que adianta? Porque minutos depois eu já cruzei meus braços de novo, voltei para o mesmo estágio, porque era ali que eu tinha que estar. Mas o maior exemplo é justamente esse, é o exemplo. Então, por exemplo, se eu quero que o fulano, ele tenha um comportamento tal, eu falo para ele ter o comportamento tal ou eu vou lá e tenho o comportamento tal, né? Então, por exemplo, se eu quero as pessoas meditando durante a ayahuasca, o que eu preciso fazer? Eu falo para todo mundo meditar ou eu junto aqui, eu, a Vivi e o Luiz, a gente senta e medita e as pessoas consequentemente vão tendo o mesmo comportamento, Ó, né? no meu interessante ponto de vista, eu penso que assim, cada um é um universo único. Sim. É único. Tem pessoas que se você pedir para sentar meditar, não vai conseguir. Exato. Eu sou uma delas. Eu não tenho tanta facilidade de meditar, porque assim, o que é meditação? Para alguns é zerar a mente. Para outros meditar é uma caminhada. Para outros meditar é saltar de paraquedas. Entendeu? Cada um tem que ver qual que é o que para você é, 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 Exato. é o Isso, ideal. isso me Mas é óbvio, lembra até das leis herméticas, né, do Caibalion. Toda verdade é uma é meia-verdade. uma Não meia-verdade. existe Mas o... é óbvio, quando você está numa cerimônia, tem umas regras. E Sim, aí a gente precisa se adequar às regras do lugar. A claro. questão dos braços cruzados e perna cruzada é para trava a energia, a frequência. Precisa circular. Isso foi o que eu Sim, aprendi, sim. né? Então, mesmo quando você vai para o lugar, você está travado. Quando você está travado, você está fechado. Você não recebe muitas vezes. Então, deixa fluir. Põe a mão em cima da perna, solta, descruza as pernas, cruza os braços. Cruzou, esqueceu, ok. Lembrou? Descruza de novo. Para aquela energia que você está para trabalhar em você, passar por você, para ela sair. Com E dissipar certeza. aquilo que precisa dissipar. Senão você trava. Você vem numa terapia, você fica de braço cruzado, o que o terapeuta vai entender? Ele está fechado, ele não quer receber. Então, às vezes, precisa ver se é
o seu ego que queria confrontar ali, tipo, quem é ele pra vir falar pra eu ficar, pra eu sair? Faz sentido. Entendeu? Não, peraí. Pergunta pra Madecita, por que faz sentido? Eu tenho que ficar assim mesmo? Falar assim, não, filho, cruza os braços pra você receber. O que você não tá querendo Faz muito receber? sentido. Entende? Estão falando aqui, ó, me colocaram medo para a ayahuasca. Hoje estou de mente, corpo e coração para me acessar com a medicina sagrada. Não tenha medo. A ayahuasca você precisa ter respeito. E conversa com ela. Porque por mais que você ache que ela não está te ouvindo, ela está te ouvindo. Porque ela é uma planta inteligente. Ela é uma tecnologia sagrada e E inteligente. ela tem uma... Sabe o que eu tava pensando? A gente conversou na cerimônia, né, no final de semana. E aí eu fiquei pensando agora, quem já assistiu aquele Harry Potter, que tem aquele chapéu, que ele fala, olha, se você conversar com o chapéu, ele vai te guiar, ele não é maldoso, Tu né? tem Aí eu fiquei pensando, consciência, não é? tem Tudo tem consciência, consciência. tudo tem consciência, aí eu acho que é a mesma coisa. Nossa, a ayahuasca, então, meu Deus do céu, Se tem você, consciência, só que, mas alguma coisa. onde está o segredo? Se você tiver a humildade de Humildade. sentar com ela e pedir, conversar, falar, olha, eu queria que fosse desse jeito, eu tô me sentindo assim, e se abrir e conversar, eu acho que ela tem Tem consciência. consciência. Ela vai escutar aquilo que você está falando, ela vai ceder em algumas coisas para você Vai. ir por aquele caminho, para você ir com mais calma, para você ir mais tranquilo. Né? Então, esse medo eu entendo. Se uma pessoa ela A gente chega tem com medo do muito. desconhecido, a gente tem medo do novo, daquilo que a gente nunca viu. Por que as pessoas Mas têm medo de tem morrer? pessoas que chegam com muita arrogância, né? Fala, É. não, vou Aí tomar isso adora essas aí. aqui. Chegou com É arrogância, adora. vai pro chão. A pessoa que chega com muita arrogância, vai, cabeça, narizinho em pé e tudo mais, e consagra, né? E acha que, enfim, essa pessoa com certeza vai ter um baque um pouco maior ali, porque o ego tá consequentemente O maior. ego tá gritando, né? Tá gritando ali, tipo, quem é essa aí que acha que é melhor que eu? Aí vai pro chão, porque aí tem que quebrar a crista, né? Como quebra a crista? Com a cabeça no chão, né? Mas não é Exatamente. nem ela. É a própria pessoa mesmo que está se permitindo, né, levar uma chibaraia, né? Uma chibaraia, como eles Esse falam. baque. Exatamente. Mas é isso, Alan. Acho que a gente deve, né, procurar um local seguro, né? O ritual ou a cerimônia tem que ser uma coisa sagrada. Com Essa certeza. vontade tem que partir de dentro da gente. Não tem que ser forçado, nada forçado. Tem que ser muito natural, porque ela é natureza. Ela vem da natureza. As plantas de poder, os remédios, até os próprios remédios vêm da natureza, né? Detepar e tal. Mas tem que ser tudo muito leve, muito leve. E o dia que você tomar a decisão, eu sempre falo para as pessoas, durma e no outro dia de manhã, peça orientação para o seu mentor, para o seu guardião, seu anjo da guarda, sua equipe de trabalho, o nome pouco importa, naquilo que você acredita. Sim, conversa com Deus, Essa frequência à noite antes de dormir. E ao medita. acordar, você vai ter a resposta se você deve ir ou não, se você deve fazer uso ou não, se você deve ir naquele lugar ou não. Porque no fundo, é o nosso eu superior. Deixa o seu eu superior te guiar. E ele vai te levar na melhor resposta, na sua melhor versão. Né? Seja na ayahuasca, Maravilha. onde quer que seja. Uau. O ego sai de cena, entra o eu superior, e é ele que deve comandar a nossa vida. E soltar. A gente quer controlar tudo e quer controlar os outros. A maior peia da minha vida na ayahuasca foi porque eu pedi para trabalhar o controle. Pedi para trabalhar. Caramba. Meu, eu vomitei, foi os bof. Ajudou pra caramba. Muito. Porque a gente não tem controle de nada, e principalmente sobre o outro. A gente não controla se o sol vai nascer, se o sol não vai nascer, se vai chover. Não Se o controla, gente. fulano vai para a esquerda, vai para a direita, vai Controla. para A gente não cima. controla nada. A gente acha que controla. E é o medo de tomar ayahuasca, não sai do controle aí. Não, meu, que controle, filho? Sua vida do jeito que tá, né? Oh. E aí, adianta ter o controle? Que controle é esse? Uhum. Que adianta ter o controle e levar a vida cada vez mais fundo, né? Não faz o menor sentido. Porque é isso que o ego faz. Exatamente. O ego, Então, acho que com foi certeza, legal. Não tem mais foi pergunta aqui. engrandecedor. Acho que a última pergunta aí que eu fiz, acho que deu para quem quer ir para o Asco, acho que com essa resposta da Vivi, para quem tá com medo, acho que foi a resposta mais completa aí que a gente poderia ter
ter tido. E é isso, Vivi. Quero te agradecer por essa oportunidade de você, não só para mim, mas para todos que estão aqui e futuramente, quem for assistir essa live, quem sentir no coração. Obrigado por compartilhar. E como a gente disse, muitas vezes essa é uma live que é uma porta para abrir muitas outras portas, para muitas novas pessoas e para você também. A gente não sabe o que pode surgir de um movimento desse, né? A gente sabe que é tudo sobre movimento. Então, gratidão por ter se movimentado, por estar aqui. Você poderia estar com o Luiz de boa, assistindo Netflix, fazendo carinho nos cachorros. Podia estar fazendo qualquer coisa. Mas você decidiu vir aqui compartilhar um pouco da sua jornada, um pouco da sua experiência. Então, eu sou muito grato aqui pela sua presença e por você ter feito tudo isso aqui. E eu tô orgulhoso de você, que eu sei que você falou dos vídeos, da live, né? Então, eu tô feliz, tô orgulhoso que você tomou esse posicionamento. E você viu, não doeu, foi maravilhoso, foi gostoso, todo mundo interagiu. Vai com medo mesmo? Vai com Então, é a mesma medo, coisa. tá com medo, Eu vai com agradeço medo pela mesmo. oportunidade. E para encerrar, vou mostrar um quadro aqui para vocês. Boa. Esse quadro aqui, meu e do Luiz, foi quando a gente esteve em Israel. E aqui a gente tinha acabado de sair de um ritual de ayahuasca. Olha aqui. Ah, inclusive aqui, ó, tinha uma garrafa de ayahuasca, a gente mandou tirar para poder deixar na foto sem. Daqui foi na frente de onde o Shimon Bar Yochai recebeu o Zohar. Legal, um ritual a noite inteira lá. Poderosíssimo. 22 pessoas, e no final do dia, olha como que estava a nossa cara, nosso sorriso, a nossa alegria. Ó, olha, aí? parece acabaram de sair de uma rave, hein? Aquela carinha de virados. A rave do Senhor. A rave do Senhor, com certeza. Muito bom, Vivi. Gratidão mesmo por compartilhar com a gente. Pessoal, todo mundo que está aqui com a gente, obrigado por terem ficado aqui. Pela presença todo esse tempo, ouvindo, escutando. Isso minha prima chegou agora no final da live. Melissa, assiste lá depois, prima. Vai assistir gravado, Melissa. Não perde essa A minha prima está querendo também conhecer. Vem com a gente, Melissa, a gente te leva. Isso, daqui 2 semanas, né, Vivi, que vai rolar outra não sei se é uma das semanas que vai rolar, não, mas tudo bem. Gente, olha, gratidão pela presença. Um beijo enorme no coração de vocês. A Valéria também tem interesse em... Eu não estou fazendo propaganda, eu não faço cerimônia de ayahuasca, eu só participo. Por enquanto ainda não, quem sabe, né? Justo, nunca sabe. Mas por enquanto ainda não, mas eu dou as dicas para vocês, indico os caminhos e tá tudo bem, tá bom? O que eu puder ajudar, o que eu puder contribuir, eu tô aqui, manda o direct, manda o WhatsApp para mim, à medida do possível eu vou respondendo, e é isso. Se tiver mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber também, eu vou respondendo para vocês. Boa. Se quiserem também, ficaram com dúvidas, que se chamar no nosso privado, mandar mensagem, fica à vontade, manda lá. A Vivi tá com tempo livre agora até às 5 da manhã, ela falou. Pode ficar mandando mensagem lá para ela, enchendo o saco, que vai dar tudo certo. O Luiz entra nessa com ela também. Isso aí. O Alan também ajuda a responder, porque ele também não é novato, né? Eu dou todo o apoio moral, falo, gente, vai dar certo. E em breve a gente vai fazer outra caravana aí, todo mundo a gente chama você. Com certeza, a próxima caravana vai ser especial. Fiquem atentos aí no Instagram. Exato. Tá bom, Vivi? Um beijo. Gratidão novamente. Gratidão você beijo pelo tempo, no seu coração. E tamo juntos. Tamo junto, gente. Ótima noite. Pra você. Tchau. Tchau, tchau.